Pessoal, hoje Eduardo Bolsonaro passou uma vergonha monumental, tá? E na área que ele se julga especialista, que é a área internacional, né? Ele até tentou ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, primeiro ele levou uma resposta da Melchiona, que eu vou colocar aqui agora. O governo federal retomou as relações bilaterais com a Venezuela, reabrindo a sua embaixada em Caracas e aceitando o embaixador do regime, notoriamente uma narcoditadura, aqui no Brasil. Relembrando aqui a rota do narcoterror entre Caracas, Damasco e Teherã, denunciada no livro do excelentíssimo jornalista Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, o Espectro, de que essa rota financiava não só com cocaína esses países, como há uma suspeita muito forte de que um avião caiu em 2009 contendo 10 toneladas de cocaína no deserto do Mali, o que teria financiado grupos como a Al-Qaeda e os seus derivados. Pergunto, é saudável ao Brasil retomar as relações com esses países notórios violadores de direitos humanos? Ou será que nós deveríamos ter outra postura se prezando pelos direitos humanos? Eu queria dizer que a única avião transportando cocaína que eu me lembro da história recente foi um avião presidencial, deputado Eduardo Bolsonaro, que carregou 37 quilos de cocaína com Manuel Silva Rodrigues, que inclusive está preso, 37 quilos de cocaína, infelizmente num voo presidencial que ia para Espanha. Quero só deixar esse registro, porque senão nós ficamos debatendo terraplanismo. E aí a segunda lapada que ele levou foi do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, em várias questões que ele mostrou completo desconhecimento da área, né? Não sabe o que são esses termos técnicos, Corte Interamericana, de Direitos Humanos, não sabe nada, né? Nunca estudou o assunto e acabou sendo humilhado, apesar que o Mauro ele tem aquela classe tal, de diplomata, não é um embate tão direto como a Melchiona faz, mas foi muito feio para o Eduardo Bolsonaro. Para a composição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O regulamento da Corte fala que o secretário executivo será uma pessoa com independência e alta autoridade moral e com experiência na trajetória, reconhecida na área de direitos humanos. No entanto, uma matéria da Gazeta do Povo expõe o viés ideológico de servidores dessa corte, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O deputado Eduardo Bolsonaro, para explicar, para dizer que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a que Vossa Excelência se referiu, é um tribunal. É um tribunal. Em alguns momentos eu troquei aqui a comissão pela corte, mas tudo bem. Sim, bom, a comissão são dois corpos, são dois institutos que existem no contexto da OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte de Direitos Humanos, que está em São José da Costa Rica, que é um tribunal, onde nós temos um juiz que foi eleito no governo anterior e é um grande jurista e de grande renome. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão do secretariado da OEA. E essas pessoas a que o senhor se referiu são funcionários da estrutura da OEA, que são alocados, cada um, para trabalhar numa parte do. Eu não os conheço, os que o senhor citou nos tweets, e eu acho que falam por si só. Cita aqui ainda a Nicarágua, que fechou igrejas e expulsou missionários freiras, né? Aquele tipo de pessoa que é incapaz de fazer mal a um mosquito, estão sendo expulsas. Eu relembro aqui que o PT parabenizou a reeleição, se é que pode se chamar de reeleição, né, de Daniel Ortega, após ele prender 7 opositores candidatos à presidência. O Brasil nunca rompeu relações com Cuba, foram mantidos a nível de encarregado de negócio. Agora nós estamos mandando um embaixador. Venezuela, sim, fechamos embaixada e consulados. Agora nós reabrimos e não temos ainda um embaixador, temos um encarregado de negócios, que por acaso é um embaixador que já teve vários postos, uma pessoa de muito prestígio e de muita experiência, que está lá cuidando da reabertura, inclusive onde nós tínhamos próprios nacionais, tinha consulado, tinha residência, tinha chancelaria, então está reabrindo, porque nós achamos que todos esses casos, na Nicarágua temos embaixada tradicionalmente há muitíssimos anos. Não se pode deixar de falar com os países que não pensam como a gente. Não é possível não se conversar. O caso da Nicarágua, o Brasil, no governo do presidente Lula, condenou. Eu acho que quando eu respondi a uma pergunta na mesma linha, eu acho que o senhor não estava aqui.
o Brasil se separou deste grupo de 50 países para deixar claro no início desse governo a sua posição específica, dizendo que condenávamos todas as agressões aos direitos humanos, criticando especificamente a perda de nacionalidade e dizendo que implementaríamos a política de concessão de nacionalidade, porque senão seriam apátridas e que poderiam vir para o Brasil. Finalizo aqui também perguntando se foi orientação do Itamaraty a recepção do navio iraniano sancionado pelos Estados Unidos recentemente no Brasil, visto que esse navio pediu que fosse atracado no Chile, foi recusado pelo governo do esquerdista Boric, veja bem, e Lula só recebeu esse navio após a visita aos Estados Unidos. Se essa foi uma recomendação do Itamaraty para que apenas após a visita e o encontro com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos, que Lula recebesse esse navio de guerra iraniano que é sancionado pelos americanos. Lembrando que o senador Ted Cruz ainda cobrou das autoridades americanas uma sanção ao Brasil em virtude desse atracamento desse navio de guerra iraniano no porto do Rio de Janeiro. Com relação aos navios iranianos, eu queria dizer ao senhor que eles vieram ao Brasil no marco dos 120 anos de relações diplomáticas que vão se cumprir daqui a 3 semanas, se não me engano. Há inclusive um convite para uma visita ao Irã e outros para virem aqui. Esses navios são navios de guerra, como se recebe normalmente de vários outros países, constantemente, dos vizinhos, dos Estados Unidos, da Europa. Essa autorização para a visita deles ao porto brasileiro vieram dentro do que se chama passagem inocente, porque não vem com armas, foi nesse contexto. Foi feito no governo anterior, a autorização. Eles apenas, nesse governo agora, só houve uma mudança de data, porque eles vinham em final de dezembro e acabou passando para fevereiro, e então eles tiveram, porque tem que ser dado, a Marinha examina, a Marinha examinou no governo passado, autorizou, e depois eles mudaram, era um período de 3 ou 4 dias, eles mudaram de dezembro para fevereiro. E aí novamente apresentaram outro pedido com as datas exatas e foi